como fez com José. Senhor, faça comigo, transforme o mal em bem, abre os meus olhos que eu quero ver, como fez com José. Senhor, faça comigo, transforme o mal em bem, abre os meus olhos que eu quero ver, além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti, como fez com José, faça em mim. Como fez com José. Senhor, faça comigo, transforme o mal em bem, abre os meus olhos que eu quero ver, além das circunstâncias, acima dos problemas, mesmo que em minha frente tenha um buraco, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a ti, como fez com José, faça em mim. glória a Deus, aleluia, como fez com José, Senhor, faça conosco, transforme o mal em bem, amém? Nós sabemos que o nosso Deus é todo poderoso e que Ele tem poder em cima no céu, embaixo na terra e debaixo da terra, em qualquer lugar do universo, para transformar toda adversidade em bem. Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o Deus da nossa salvação. Aleluia, eu estou chegando aqui para juntos meditarmos na palavra do Deus vivo, nesta noite de sábado, 12/12 de 2020. Você é muito bem-vindo. Se você está chegando agora, receba o meu abraço, receba a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Que a paz do Senhor seja abundante sobre ti e sobre todos aqueles que te amam. Amém? Quero pedir aí, olha, se você não for inscrito no canal da Missão Ictus, Igreja Cristã, inscreva-se, tá ok? Nos ajude aí a crescer, o crescimento do canal, ative as notificações, também compartilhe os vídeos e não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Nos ajude aí na tarefa de evangelizar, de proclamar a palavra do Deus vivo. Lembrando que o nosso endereço é Rua Castro Alves, 1442, no centro de Jaboticabal, estado de São
Paulo. É muito fácil aqui o endereço da Missão Ictus, fica bem no centro da cidade. Os nossos cultos acontecem às terças e quintas-feiras, a partir das 19h30 e aos domingos, a partir das 18h30. E todos os dias, você tem aqui uma palavra de bênção para a sua vida, para abençoar a sua casa e o seu lar. De segunda a sábado, a partir das 19h30 e aos domingos, 18h30, a palavra de Deus chega até o seu lar, tá bom? Então nós estamos aqui louvando, exaltando e glorificando o nome santo do Senhor. Quero colocar mais um louvor aqui para sua reflexão. Seu bebê que ainda mama e não se compadecer do filho que gerou. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não se compadecer, o filho que gerou, embora ela venha esquecê-lo, eu não me esquecerei, embora ela venha esquecê-lo, eu não me esquecerei. Então vem e vê. Então vem e vê. Então vem e vê. Eu gravei você na palma da minha mão. Então vem e vê. Então vem e vê. Então vem e vê. Eu gravei você na palma da minha mão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, não havia nada nele para que o desejássemos. Desprezado, rejeitado,
Aleluia. Homem de dores, tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, ferido de Deus e oprimido, foi ferido por causa das nossas transgressões, foi moído, foi rejeitado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, aleluia. Que amor é esse? Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, nesse momento nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Eu convido você a tomar a sua Bíblia, se você estiver com ela aí, e segurá-la junto ao seu coração, porque nós estaremos orando ao Senhor. Peça nesse instante para que o Senhor fale com você, porque se Deus não falar conosco, em vão fala o homem. Deus eterno e maravilhoso Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos nesse momento em que iremos meditar na Tua santa palavra. Te peço a Deus que Tu me escondas atrás de Ti, que Tu fales pelos meus lábios ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e principalmente ao nosso espírito. Arranca de nós, meu Senhor, toda carnalidade, toda malignidade, toda incredulidade. Encha-nos com o Teu Espírito Santo e derrama sobre nós, ó Pai, a Tua Shekinah, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Hoje, 12 de dezembro de 2020, estamos chegando ao final de mais um ano e é uma alegria muito grande poder estar aqui com os irmãos, com você que me acompanha diariamente, você que talvez tenha chegado ao nosso canal hoje pela primeira vez. Quero aproveitar e pedir para que você se inscreva no nosso canal, nos ajude aí nessa obra, no crescimento do canal, para alcançar mais almas, para que mais pessoas possam ouvir as boas novas de salvação, tá bom? Eu quero então meditar com os irmãos nesta noite sobre algo na palavra de Deus, sobre algo maravilhoso. Veja bem, antes de eu ler o versículo que está no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 26, eu quero só fazer uma observação. Hoje é visível, hoje é latente, que tem ocorrido na sociedade de forma geral, e isso não é um privilégio. Na verdade, eu não sei se isso seria um privilégio, não é? Porque isso é mais uma catástrofe do que um privilégio, não é? Uma inversão de valores. E também, junto com isso, essa inversão de valores traz no seu escopo uma inversão de papéis, ok? Então, eu quero ler aí para a nossa meditação o que está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16,
versículo 26. Palavras de Abraão aqui na parábola que o Senhor Jesus contou, diz assim, na parábola: e além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os que de lá passar para cá. Olha, eu creio que você já deve ter aí feito uma ligação sobre o que se refere a esse texto. Esse texto, ele fala aqui no Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus, contando a parábola do rico e do pobre. E aqui nós encontramos uma inversão de papéis. Uma inversão de papéis que está ligada diretamente às decisões e às escolhas que todos os seres humanos fazem em suas vidas, desde o momento em que já tem uma condição intelectual, uma condição racional de tomar decisões. Essas decisões que a gente toma ao longo da nossa vida, elas trazem consequências não apenas para o tempo presente, para a nossa vida aqui na face da terra. Haja vista que Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado, ou seja, é uma ordem de Deus, morrer uma só vez, seguindo depois o juízo de Deus. Então, dentro da nossa fé, do nosso princípio de fé, baseado naquilo que está escrito nas Sagradas Escrituras, eu estou falando do nosso princípio de fé, não estou atacando nenhuma religião nem ninguém, tá ok? Estou falando do princípio de fé dos cristãos, que têm a Bíblia Sagrada como sua regra de fé. Então, na Bíblia Sagrada, o Senhor Deus diz, através do escritor aos Hebreus, que ao homem está ordenado morrer uma vez. Né? Então, é que a gente crê na doutrina da ressurreição. Nós cremos na ressurreição, ok? Então, veja bem, sendo, pois, ao homem ordenado morrer apenas uma vez, as decisões tomadas durante a vida terrena, elas trarão consequência não apenas para o tempo presente ou para o tempo futuro aqui da sua vida, na terra, até que cessem os dias da sua existência. Mas as decisões aqui tomadas trarão consequências para a vida eterna, para a eternidade. Elas, para falar de uma maneira bem simples, elas te darão a passagem para uma vida eterna com Deus ou para uma vida de um tormento eterno no lago de fogo. Assim diz a palavra. Antes, porém, de entrarmos mais a fundo aqui na questão do rico e do Lázaro, eu quero citar um versículo de Mateus, capítulo 6, versículo 24, que ele reflete de uma forma assim, ele é uma síntese, não é? De uma forma, é uma síntese, ele é bem conciso no que diz respeito aqui a aquilo que estão vivendo nesse instante, aquilo que está acontecendo ali na parábola contada por Jesus com o rico e com o Lázaro, ok?
Você sabe que a parábola ela é uma história baseada em fatos ali no cotidiano, que ilustra, Jesus usava isso, que ilustra verdades espirituais e eternas. Então, Jesus, o nosso amado Jesus de Nazaré, ele conta essa parábola. E no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no verso de número 24, o Senhor Jesus assim diz: ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Irmão Jeremias, a Mamon, ou seja, as riquezas. Você percebe aqui os valores corretos ensinados pela palavra de Deus. E além de estabelecer uma ordem correta, para isso, mostra aqui a palavra do Senhor a ordem correta, tanto dos papéis como dos valores. Porque se você observar um pouco antes aqui em Mateus, no versículo 21, o Senhor Jesus assim diz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. E quando nós nos reportamos ao texto de Lucas, capítulo 16, que é o texto base aqui da nossa meditação, tendo como versículo central Hebreus 9, 27, nós encontramos claramente isso. Aquele homem rico, o tesouro dele estava nas riquezas, em servir a Mamon, tá certo? Veja bem, antes ainda de voltarmos para lá, eu quero que você leia comigo um outro texto, que está na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, não é a primeira carta de Timóteo, porque não foi ele que escreveu, né? Ele recebeu a carta, ele era o destinatário, tá ok? Primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Olha o que Paulo diz. Isso está, traz aqui mais luz para este assunto, onde Paulo diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Olha o que o apóstolo Paulo diz. O amor, o tesouro da pessoa, ou o coração da pessoa apenas nas coisas materiais, nas riquezas, traz para a vida da pessoa a raiz de todos os males. Não é uma só, não. Não é só um mal, não. São vários males. Ok? E diz aqui o apóstolo Paulo, olha, entenda algo. Paulo está escrevendo aqui, inclusive, a carta de Paulo fala de pessoas convertidas, de pessoas que pertenciam às igrejas, porque ele diz assim, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé.
Paulo não está falando nem aqui daqueles que não conheciam a Deus. Fala deles também, mas Paulo elucida aqui sobre aqueles que conheciam a Deus, que se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Ou seja, eles mesmos se feriram. Traspasar é perfurar, atravessar de um lado ao outro, como Jesus foi traspassado na cruz do Calvário. Aqueles cravos, não é transpassar, é traspassar, passaram de um lado para o outro. Então a pessoa que idolatra o dinheiro, que só vê dinheiro na sua frente, e infelizmente isso acontece hoje, de uma forma muito comum no meio evangélico, ela se fere a si mesma e traz para a sua vida muitas dores, porque ela vai se afastando dos verdadeiros princípios estabelecidos por Deus, ela inverte os valores e os papéis. Agora, não é pecado, irmãos, eu não estou falando que é porque Deus te abençoe e multiplique cada vez mais na tua vida e que você se lembre da obra do Senhor. Amém, Jesus? Porque assim a Bíblia também ensina. Mas veja bem o que Paulo ainda vai dizer a Timóteo no versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, justiça, piedade, fé, caridade ou amor, paciência e mansidão. Ele está falando com um pastor. E diz no versículo 12: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo então vem no capítulo 6, traz algumas exortações, e Paulo ele alerta o seu discípulo Timóteo, o jovem pastor Timóteo, sobre o perigo de se desviar da fé, se iludir com as riquezas. Amém, Jesus? Então nós voltamos lá para a parábola de Lucas. Eu acho que você percebeu que eu não saí da estrada, não. Eu te mostrei aqui sobre o coração do homem, que não se pode servir a Deus e a Mamon, que são as riquezas, e também que aquilo que o apóstolo Paulo diz, que a pessoa que idolatra o dinheiro, as riquezas, meus irmãos, que só pensa no dinheiro, em ter lucro, em tudo, ela está bem longe de Deus, seja qual for a sua religião. Viu? E tem muita gente que carrega a Bíblia que é assim. Mas então, nós chegamos lá e encontramos o rico e Lázaro. E o versículo 19 diz que havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Ele tinha uma vida farta, não lhe faltava nada. Isso não é pecado, de forma alguma, porque o nosso Deus, ele provê em todas as áreas, ok? Entretanto, este homem tinha na sua porta como que se fosse um cartaz, um aviso de Deus. Estava ali assentado. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro,
que jazia cheio de chagas à porta daquele. Olha só, irmãos, preste bem atenção nisso. Olha, quantas pessoas se fazem indiferente ao sofrimento daqueles que vivem pelas ruas, mendigando o pão. Isso é pecado. Principalmente, isso é grave para aqueles que se dizem servos de Deus. Ignorar o sofrimento do próximo. Preste atenção. E desejava se alimentar-se com as migalhas. O outro vivia esplendidamente. Fartura, não lhe faltava nada. Que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Que situação terrível. Agora veja bem, a ênfase, aquilo que Jesus vai estar mostrando aqui, não era a diferença entre o rico e o pobre, não era esse o objetivo. Olha, esse era todo rico, esse era todo pobre. Não. Jesus estava mostrando, elucidando a importância das decisões que tomamos em nossas vidas. E aqui, num contexto muito sério, que vai ter um reflexo na vida espiritual. Ok? Então veja, aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha, interessante que aqui Jesus até fala de forma diferente sobre a morte dos dois. Percebeu? E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Mas eu quero te chamar a atenção antes, porque eu falei sobre a questão dos papéis. Quando ele diz, olha, ele desejava se alimentar das migalhas. Ele queria só encher a barriga para matar a fome. A condição desse homem era tão miserável, irmãos, que os cães lhes lambiam, vinham lamber as suas feridas. Agora, eu percebo algo nesse texto, porque você precisa ler o texto e pedir a Deus a revelação. Ele não murmurava da sua situação. Ele não murmurava. Ele não murmurava por não ter o que comer. Ele não murmurava por causa das suas feridas. Aqui no contexto da parábola, tá? Mas, pastor, como o senhor pode alegar isso? Simples, porque ele foi levado pelos anjos, porque murmurador não entra no céu. Murmurador não pisa na terra prometida. Murmurador não recebe a bênção de Deus, porque aquele que murmura está dizendo que Deus não tem poder para fazer. Assim aconteceu com a saída do povo de Israel do Egito. Aqueles que murmuravam, aqueles que se levantaram contra Moisés, foram tragados pela própria terra, foram engolidos. Então você percebe, e eu vou dizer algo a você por experiência própria. Eu já conversei com muitos, né? Porque eles passam, eles me conhecem. Eu nunca vi um morador de rua desses que vivem abandonados aí ao léu, não é? Reclamar. Nunca vi. O cara vem, ele pede comida, ele pede água, uns pedem dinheiro, aí você já fala, né? Não pode dar, porque eles vão usar droga mesmo.
Aí não pode dar, porque senão você não vai estar ajudando a pessoa. Agora, se o cara te prestar um serviço ali, porque eles trabalham, eles não têm preguiça não, filho. Dá um terreno, eles capinam, você tem que pagar. Se você tratou. E o que ele vai fazer com o dinheiro não é problema seu nem meu, porque ele trabalhou, ele recebeu. Mas eles não reclamam. Pede uma camisa, pede um cobertor. Eles não reclamam, não murmuram. Eu até hoje não encontrei nenhum que murmurasse. E é o que acontece com esse homem aqui. Por isso que quando ele morre, os anjos do Senhor vêm buscá-lo. E aí, lá no Hades, né, aconteceu que o mendigo foi levado pelos anjos, ali esse versículo 23. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos. O rico. E viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Olha a diferença. O lugar para onde um foi e o lugar para onde o outro foi. Você percebe claramente aqui, porque a ênfase de Jesus é essa. A ênfase de Jesus é essa. Esse homem que vivera uma vida farta e regalada, nunca se preocupou com sua vida espiritual. E vida espiritual não é viver de campanha em campanha, no me dá, porque eu quero, porque o Senhor tem que me dar. Não é isso não, filhão. Vida espiritual é outra coisa. É vida de oração, louvor, adoração ao Senhor, meditação na palavra. Isso é vida espiritual. Você só cresce espiritualmente desta forma. Por isso o Senhor diz, medita na minha lei de dia e de noite. Ou seja, não se esqueça da minha palavra. Aleluia. E aí, né, aqui na parábola, diz assim, versículo 24. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e que me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Que coisa terrível. Que coisa terrível, meus irmãos. Que coisa terrível. Você percebe aqui? A vida não acaba quando a gente morre, não. Não acaba, não. A palavra do Senhor diz que o pó volta ao pó e o espírito volta a Deus, que foi quem o deu. Mas Abraão, então, vai responder ao clamor daquele homem. E diz assim, disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. Aí eu faço uma pergunta a você. Esse homem constantemente via Lázaro. E você pode ter certeza de uma coisa, Lázaro pediu muitas vezes para comer, pediu comida para ele. Porque diz que Lázaro desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa daquele homem. Mas Abraão então vai esclarecer aquilo que o Senhor está dizendo. Versículo 26. E além disso,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Nesse momento aqui, na parábola, Abraão esclarece esse homem. Esclarece. Porque o momento de tomar essa decisão de servir a Deus foi enquanto ele estava vivo. Mas os seus ouvidos eram moucos, surdos para a palavra de Deus. Você não pode ter um ouvido mouco. Você não pode se fazer de surdo. Você não pode se fazer de surdo diante da pregação da palavra do Senhor. Olha o que aconteceu aqui com esse homem. Olha o que aconteceu. Mas aí ele vai fazer um questionamento e vai pedir algo a Abraão. Preste atenção. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. E Abraão então lhe diz: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, essa decisão, ela é única e particular de cada um. E ele disse: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tão pouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Você percebe aqui até que ele quer dar um jeitinho. Olha, não, Abraão, pai Abraão, não. Moisés e os profetas, eles não vão ouvir. Mas se o senhor mandar um morto lá, se o senhor mandar o Lázaro, eles vão ouvir. Abraão fala não. Não. Então nós precisamos tomar o cuidado, meus irmãos, de não deixar para depois. Porque a vida, olha, quem sabe o dia da sua partida deste mundo? Ninguém. Ninguém. Então nós não podemos deixar para depois, para amanhã, as decisões espirituais que temos que tomar hoje. Não haverá um dia melhor para você se arrepender, para pedir perdão ao Senhor e para aceitá-lo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Não haverá dia melhor na sua vida, na sua existência, do que agora,
para você pedir perdão ao Senhor dos seus pecados. Não haverá dia melhor para o Senhor para que você peça ao Senhor para tirar da sua vida toda a inversão de valores e toda a inversão de papéis que tem assolado esse mundo e que tem dominado o pensamento deste mundo e que está influenciando muitos cristãos evangélicos que estão apostatando da fé, que estão dando ouvidos a falsas doutrinas e a falsos ensinamentos. Olha, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de maravilhas, Deus é um Deus de provisão. Mas não coloque nada na frente da sua salvação. Não coloque nada no lugar de Deus. Faça do Senhor o seu tesouro, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Para terminar, eu quero dizer algo a você. Essa pandemia, meus irmãos, ela tem, lógico que tudo, não é? Nós temos que procurar ter olhos bons. E quem tem olhos bons, tem luz. Então, quando nós olhamos para essa pandemia com olhos bons, nós vamos ver o seguinte: o medo está aí porque não tem cura, está tudo aí. Algo bom que aconteceu é que você tem, estou falando aqui no meu caso, tá? Não posso responder pelos outros. No caso da nossa igreja, todos os dias você tem a palavra do Senhor, foram raríssimas as exceções aí que, por motivos de força maior, não pude fazer. Então você tem a palavra do Senhor na sua casa. Mas eu vou dizer a você que não tem limitações, que não tem problemas respiratórios, de saúde, que impedem você de sair para ir ao culto na igreja. Muitas pessoas estão esfriando na fé. Porque conheço muitas pessoas, não só da nossa comunidade de fé, que não vão à igreja por mais diversos motivos. Existem motivos que são plausíveis mesmo, tá? Eu sei, eu tenho discernimento das coisas. Mas tem muita gente que não vai à igreja e nem ouve uma palavra. E sabe o que vai acontecer? A pessoa vai esfriar, vai esfriar, vai esfriar, e a hora que perceber, vai estar longe de Deus. Porque se você não se alimentar, você morre. Se alimente da palavra do Senhor, porque este alimento te fortalece, este alimento te protege contra as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos, e te dá condições para se aproximar cada dia mais de Deus e viver a eternidade com o Senhor. Amém? Então eu louvo a Deus pela sua vida, que tem acompanhado, que tem cultuado ao Senhor, que tem celebrado a ceia, ainda que não possa estar na igreja, mas no dia da ceia você está aí com o seu pão, com o seu cálice, orando comigo, levantando na hora da consagração, mas você não deixou de servir a Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar da nossa vida, ou ele não ocupa lugar algum. Amém? Esta é a minha palavra de hoje. Não vou me prolongar muito para não cansar, os irmãos, mas guarde essa palavra no seu coração. O salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glórias a Deus.
Aleluia. Louvado seja Deus. Só um instantinho, meus amados irmãos. Esta música. Aleluia. De uma coisa eu sei, e é bem verdade. É impossível que mintas, é impossível ser decepcionado por ti. De uma coisa eu sei, e é bem verdade. É impossível que é impossível ser decepcionado por ti. Sei que tenho medo às vezes de fazer o que me pedes. Sei que me atemorizo, sei que entro em conflito, mas quero te dizer, Senhor, eu não duvido. É impossível que mintas, é impossível ser decepcionado por ti. Glórias a Deus. Vamos orar nesse momento. Deus eterno, maravilhoso Pai. Deus de Abraão, Isaque, Deus de Jacó, nós oramos, meu Pai. Eu te agradeço, ó Deus, por tua santa palavra. Te agradeço porque o Senhor tem nos conduzido, nos guardado, nos protegido e nos amparado a cada instante das nossas vidas. Peço-te, ó Deus, que esta palavra produza vida em nossas vidas. Não permita, Senhor, que nós tomemos decisões erradas, decisões que contrariam a tua vontade. Mas assim como Paulo orientou a Timóteo, que nós venhamos a perseverar na fé e militar a boa milícia da fé, Senhor. Guarda, ó Deus, os nossos corações, guarda nossa mente, ó Pai, de fazer aquilo que não te agrada. Sustenta-nos com mão forte, sustenta-nos com mão poderosa, para que através da nossa vida, todos os nossos familiares venham a ser salvos. Eu apresento a Ti a vida de todos os meus irmãos, de todos os seus familiares, e rogo, Senhor, peço pela salvação de cada um deles, pela libertação dos vícios, Senhor, para que o Senhor repreenda todo espírito de confusão, de depressão, espírito de morte, suicídio, que o Senhor arranque os caroços, os tumores, que o Senhor arranque, meu Pai, toda dor, toda inflamação, toda infecção,
em nome de Jesus, para que o teu nome seja louvado, exaltado e glorificado. Peço que o Senhor venha curar as feridas do corpo, mas também da alma. Que a tua bênção seja abundante e que toda a família dos meus irmãos sejam salvos, todos os familiares sejam salvos, em nome de Jesus, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém e graças a Deus. Bondade me fez grande. Aleluia. Queridos irmãos, nós estamos chegando aqui ao final do nosso culto e foi um prazer muito grande tê-lo conosco, ter você comigo. Se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, é de graça, me ajude aí, me ajude, em nome de Jesus, eu te peço aí. Se você quiser contribuir com a obra do Senhor, com nos ajudar, aqui na descrição do vídeo, está passando aqui, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que o Senhor te sustente com mão forte e com mão poderosa, em nome de Jesus. Amém? Preciso de ti. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro nesse momento. Abençoa a vida de todos os meus irmãos. Eu te agradeço por tua presença, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e pelo teu Espírito Santo, que nos consola, ampara e sustenta cada dia, cada instante da nossa vida. Te agradeço por tua santa palavra e te agradeço pela vida desses irmãos maravilhosos, que todos os dias estão comigo aqui te louvando, te exaltando, glorificando e meditando na tua santa palavra. Peço-te, ó Deus, dá-nos uma noite de paz, o sono reparador e descanso dos justos. Dá-nos, ó Deus, uma vida abençoada, uma vida de vitórias, uma vida de conquistas e livramentos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós hoje e todos sempre. Amém. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus. Amém. Mestre, me ensina a viver.